A gente fala bastante sobre gratidão e contentamento como uma forma de olharmos para as situações da vida e direcionarmos nosso coração para o lugar correto, né? Para vencermos a murmuração. Mas é comum que as pessoas falem duas coisas. A primeira é muito difícil para mim. É muito difícil olhar para situações e ser grata por situações difíceis, ou mesmo cotidianas, não precisam ser grandes problemas, né? Geralmente a gente tropeça nas pequenas coisas. Então é difícil olhar para a casa bagunçada e conseguir encontrar contentamento e gratidão de que eu tenho uma bênção que é a minha casa, sabe como? Ou o segundo comentário muito comum, e talvez você se enquadre mais nessa categoria, é você dizer, não, eu consigo, mas eu preciso parar e refletir sobre isso todos os dias, porque senão eu me entrego à murmuração. O Timothy Keller, naquele livro Deuses Falsos, ele dá uma chave maravilhosa sobre esse assunto. Ele está falando sobre a importância de nós direcionarmos os nossos afetos para as coisas corretas. Nós sabermos colocar o nosso coração no que é correto e é bom, para que a gente blinde o nosso coração de começar a idolatrar coisas ruins. E ele fala sobre se alegrar no Senhor como uma forma de adoração. Só que é mais do que simplesmente olhar o que nós geralmente fazemos. Ah, casa bagunçada. Ai, Senhor, se eu tenho casa bagunçada é porque eu tenho uma casa. Obrigado, Jesus, pela casa que eu tenho. E você segue em frente, mas aí no dia seguinte você precisa fazer de volta. Ele fala sobre você ter um tempo de realmente parar e refletir e meditar na importância daquela bênção, na importância daquilo que você tem. Claro que ele vai direcionar isso especialmente para o próprio Cristo, né? A presença do Senhor, a salvação e a redenção, que é a bênção máxima, principal. Mas eu entendi como nós podemos aplicar esse conceito para as coisas pequenas do nosso dia a dia. Porque simplesmente nós passamos por, eu tenho uma casa, obrigado Jesus por isso. Realmente, isso não entra profundamente no nosso coração, isso não redireciona o nosso afeto, sabe? Para compreensão plena do que significa essa bênção. E ele fala, então, uma frase muito interessante que eu vou até ler, porque vale a pena. Ele fala assim, alegrar-se, e aqui ele está falando sobre a questão de você ter contentamento, alegrar-se no Senhor, é entesourar algo, ou seja, transformar algo num tesouro. É estimar o valor que ele tem para você. Ou seja, não é só você olhar, que legal ter uma casa, mas é você parar e refletir no valor que essa casa tem. Refletir sobre a sua beleza e sobre a sua importância, até o seu coração descansar e saborear a sua doçura. Ou seja, você para e você reflete na bênção que você tem, no que significa essa bênção. Você reflete na beleza dessa bênção, na importância dessa bênção para você, você entesoura isso no seu coração, como uma bênção, é claro, não maior do que o abençoador. Mas você reflete sobre isso, você não só agradece a Deus rapidamente, mas você reflete sobre isso, para que isso possa realmente entrar na sua mente, você estima o valor daquilo. E por isso você pode então descansar e saborear a doçura das bênçãos que você recebe. Alegrar-se é um modo de adorar a Deus, até o coração tornar-se doce e descansado. Ou seja, a gente descansa em Deus, porque nós podemos refletir nessa bênção que Ele nos deu e em tantas outras, e principalmente na bênção de sermos seus filhos, e assim nós podemos descansar em Deus. E ele termina dizendo, até abrir mão de qualquer outra coisa que pense necessitar. Uma vez que nós descansamos, que temos tudo o que precisamos, que Ele já nos deu tudo o que precisamos, primeiro em si próprio, Jesus é tudo que nós precisamos, e depois podemos confiar que Ele tem suprido cada uma das nossas necessidades, nós podemos descansar e não desejar, seguir desejando, sonhando, ansiando por outras coisas, porque geralmente essas coisas que nos levam à idolatria, que é o assunto do livro Deuses Falsos. Mas eu queria pegar esse assunto, que não é o principal ali, para trazer pra gente. A nossa gratidão e nosso contentamento não pode ser só da boca para fora. A gente tem que parar, refletir, analisar o que significa ter uma casa, o que significa ter uma família, o que significa ter um bebê que acorda de madrugada, mas o que significa ser mãe, ser pai, o que significa ter um trabalho que suga as minhas energias, mas o que significa poder produzir algo para a sociedade e ainda receber o meu salário em troca. Reflita sobre as coisas, estime o valor dessas coisas, agradeça a Deus que te deu essas coisas, e então nós poderemos ser gratos verdadeiramente contentes e descansados no Senhor, saboreando a doçura das bênçãos que Ele já nos deu.